42. Viver em outro mundo. Capítulo 467. Fala Clã Nubli na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado. Vendo que Zhao Ai não respondeu, Jason não se importou. Ele continuou ativamente conversando e bebendo chá com Zhao Ai. Neste momento, sons de passos puderam ser ouvidos na sala de estar. Logo, as pessoas apareceram na porta da sala de estar. Zhao Ai e Jason imediatamente se levantaram. Zhao Ai olhou para os recém-chegados. O único que liderava era um velho homem. Ele parecia bastante velho, mas seu rosto ainda era animado e cheio de vida. Ele usava uma roupa nobre muito elegante. Embora a postura do velho homem não fosse tão reta, seu temperamento junto com suas roupas fez uma pessoa incapaz de subestimá-lo. Junto com o velho homem estava um homem de meia idade. O homem parecia muito com Jason, mas seu rosto estava sério e ele também tinha olhos claros. Ele parecia com uma pessoa astuta. Atrás dos dois estava o servo que foi informá-los. Jason apressadamente saudou o velho homem e o homem de meia idade. Avô, pai, este é o patriarca da família Buda, Zhao Ai. Pequeno Ai, esse é meu avô, e esse é meu pai. Zhao Ai imediatamente fez uma reverência e disse. Zhao Ai cumprimenta o avô e o tio. O avô e o pai de Jason avaliaram Zhao Ai antes do avô de Jason sorrir e dizer, bom, pequeno Jason não tem nenhum amigo. Você deve vir aqui frequentemente. Zhao Ai sorriu e disse, eu com certeza vou visitar se eu tiver tempo. Mas eu vou estar indo para todo lugar o ano inteiro. Eu não tenho muito tempo livre. Eu só fui capaz de vir desta vez porque Megami pediu para visitar a capital. Depois disso, eu não estarei aqui a maioria do tempo. Mas o avô e o tio podem ficar tranquilos. Eu serei amigo de Jason para sempre. O avô de Jason assentiu, tudo bem, eu fico tranquilo por suas palavras. Mas pequeno Ai, eu estou um pouco curioso. O pequeno Jason fala com muita franqueza, deixando as pessoas do Império Rosen bastante desconfortáveis. Como você se tornou amigo dele ao invés disso? Você pode suportar a boca dele. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, eu apenas gosto de conversar com ele, eu não vejo nada de errado no Jason. Embora ele tenha uma atitude franca, dizendo tudo o que ele pensa, mas ele é uma boa pessoa, um bom amigo. Não existem muitas pessoas que podem aguentar a verdade nessas horas. O avô de Jason encarou. Se aquelas palavras fossem ditas por alguém da mesma idade que ele, então não teria sido estranho. Mas a pessoa que disse era realmente da mesma idade que Jason. Uma pessoa não pode apenas ter esses tipos de pensamentos nesta idade. O pai de Jason não disse nada desde que ele veio para a sala de estar. Ele estava apenas observando Zhao Ai. Quando Zhao Ai disse aquelas palavras, ele não pôde deixar de encarar o jovem. O avô de Jason assentiu, certo, você disse bem. É bom que você se torne amigo de Jason. Não vá para casa ao meio-dia, vamos beber juntos. Zhao Ai sorriu e disse, tudo bem, eu vou beber com o avô e o tio mais tarde. Certo, o pequeno sobrinho trouxe alguns presentes. Eu vou levá-los para fora assim você pode mandar um servo levá-los embora. Então ele foi em direção à porta e liberou a comida do mar que ele preparou para a família Crook. A comida do mar era rara no continente, mas para uma grande família nobre como a família Crook, aquelas coisas não são estranhas. No entanto, a comida do mar que Zhao Ai tirou são muito melhores em qualidade se comparado àquelas que eles tinham consumido antes. Depois que ele tirou seu presente, Zhao Ai se virou para Jason e disse, Jason, faça alguém levar e guardar isso. Eu não tenho outras coisas boas para dar, eu só posso dar essa comida do mar para sua família. Jason riu e disse, bom, essas são coisas muito deliciosas. Você realmente tem as melhores coisas em mãos. Ah! Zhao Ai sorriu e disse, não perca mais tempo, vá levar essas coisas para a cozinha imediatamente. Certo, eu também trouxe uma boa bebida. Então ele também retirou várias bolsas de couro grandes, todas cheias com comis. Vendo Zhao Ai e Jason conversando e rindo, o avô de Jason disse, o pequeno Jason finalmente encontrou por conta própria um bom amigo. Ele até mesmo trouxe alguns presentes. O pai de Jason assentiu, eu realmente não achei que o pequeno Jason teria um amigo.
considerando que ele tem aquela boca suja. Eu fiquei preocupado com esse garoto. O avô de Jason sorriu. Essa criança, Zhao Ai, ele é muito bom. Ah, não são muitas as pessoas que podem aguentar a verdade. Bom, bom. O avô de Jason continuou. Eu já duvidei do pequeno Ai antes. Mas agora que eu vi, ele parece um bom homem. Para ter tal amigo, o pequeno Jason certamente é abençoado em sua vida. O pai de Jason assentiu e suspirou. Um bom amigo é bastante difícil de ser encontrado. Especialmente para alguém com o nosso status. A sorte de Jason é realmente boa. Neste momento, os servos vieram e carregaram os presentes de Zhao Ai para o armazém. Zhao Ai e Jason retornaram para a sala de estar junto com o avô e o pai de Jason. Os dois olharam para Zhao Ai com olhares gentis. O avô de Jason olhou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, pense nesse lugar como sua casa. Se você quiser vir, apenas venha. Você não precisa ser educado. Zhao Ai sorriu. Certamente avô, pode ficar tranquilo. Então o avô de Jason se levantou e disse: Tudo bem, vocês jovens podem brincar por aí. Além disso, lembre-se de não beber demais. Vocês ainda precisam me acompanhar ao meio-dia. Se você não fizer, eu ficarei sozinho mais tarde. Zhao Ai assentiu com um sorriso. Olhando para os dois homens saindo, Jason se virou para Zhao Ai e disse: Vamos para o meu pátio. Eu tenho alguns petiscos lá. Vamos tomar alguns copos. Nós não precisamos beber muito de qualquer forma. Depois de servir 2 copos de bebida, Jason olhou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, você considerou o assunto de ontem terminado? Você não quer enfrentar Terry e o príncipe herdeiro? Zhao Ai sorriu para Jason e disse: O que? Você quer me ajudar? Você pode fazer isso. Você conhece a posição da família Crook. Não seria bom se você se envolver nesse assunto. Não haja sem cuidado. Jason bufou e disse: Eu fico nervoso toda vez que eu penso sobre o que aconteceu na noite passada. Não só eles conspiraram contra você, eles me incluíram um pouco também. Esse pensamento realmente me deixa nervoso. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Fique tranquilo, eu não sou o tipo de pessoa que sofreria uma perda sem lutar de volta. Quando Jason ouviu Zhao Ai, seus olhos se iluminaram enquanto ele dizia: Realmente? Você realmente pretende enfrentá-los? O que você planeja fazer? Zhao Ai forçou um sorriso e respondeu: Eu não esperava que você tivesse tamanha inimizade com eles. Eu não tenho um plano sólido agora, mas fique tranquilo, eu certamente não deixarei eles viverem suas vidas pacificamente. Mas nós devemos esperar por uma boa hora para começar. Jason assentiu e disse: Certo, mas você deve me considerar. Se você precisar da minha ajuda, não hesite em me dizer. Se não, não me culpe por ser indelicado. Zhao Ai perguntou a Jason: Por que você está tão ansioso? Vamos ser claros. Se você realmente quiser estar nos meus planos, você realmente acha que a sua família concordará? Essa ação também seria vista como se juntar na batalha pela sucessão. Mesmo se você se representar, você ainda tem sua família atrás de você. Se você realmente quer se juntar, você precisa pedir ao seu pai e avô primeiro. Jason suspirou e pegou sua taça de vinho e bebeu um gole. Ele se virou para Zhao Ai: Você realmente está em uma posição melhor. Não importa o que você faça, ninguém restringiria você. Você tem mais liberdade. Zhao Ai suspirou e disse: Enquanto eu posso ser livre, eu raramente tenho tempo para relaxar. Eu tenho que considerar a minha família em todas as minhas ações. Eu sempre me preocupo com eles aonde quer que eu vá. Desde que ninguém ainda não tem nenhuma ideia da nossa localização, eu posso agir livremente contra quem eu quiser. Mas se eles descobrirem, eu vou ter mais problemas vindo na minha direção. Além disso, eu também não quero implicar a família Calci nos meus assuntos. Megan já é minha noiva, e eu não quero ser injusta com ela. Se eu conseguir trazer mais problemas para a família Calci, eu certamente vou me sentir mal. Jason olhou para Zhao Ai, então ele subitamente sorriu e disse: Agora que você disse isso, você realmente é bastante bom. Para ser honesto, eu vi como a princesa Litsi olhou para você na noite passada. O que você faria se ela quiser casar com você? Zhao Ai sorriu amargamente e disse: Não fale coisas sem sentido, porque ela iria querer se casar comigo. Como você pode ver, eu sou apenas um conde, e nem mesmo um conde do Império Rosen. Você acha que a princesa Litsi casaria comigo? Não faça piadas.
Jason sorriu e disse, isso pode ser possível. O status de Megan não é mais baixo se comparado à princesa Lizzie, ainda assim ela se tornou sua noiva. Você deve estar mais confiante em si mesmo. Zhao Ai o ridicularizou, se perca. Porque eu não teria confiança em mim mesmo. Se a princesa Lizzie de fato quiser se casar comigo, então a sua majestade o imperador concordaria. Uma princesa sendo arrebatada com várias mulheres, nos olhos do imperador, isso certamente pareceria mal. Jason assentiu, de fato, mesmo se a princesa Lizzie estiver disposta, sua majestade com certeza não concordaria. Princesa Lizzie é a sua filha mais amada, e seu bem-estar está relacionado ao rosto da família real. Zhao Ai sorriu e disse, está tudo bem se eu não me casar com a princesa Lizzie. Afinal de contas, eu já tenho 3 noivas. Meg cresceu comigo, seu avô é o Green, o general de batalha do espírito de vento, alguém que eu trato como um verdadeiro avô. Além disso, eles também são muito leais à minha família Buda. Sem o vovô Green, eu não seria capaz de sobreviver até este dia. Laura, por minha causa, sacrificou seus anos de trabalho e até mesmo brigou com a sua família Marquet. Megan não se importa com meu antecedente familiar baixo. Ela estava determinada a se casar comigo. Ter essas 3 noivas já me deixa satisfeito. Jason olhou para Zhao Ai e suspirou. Sua sorte é realmente boa. Você também tem boa sorte com mulheres, ser capaz de encontrar tais boas mulheres. Eu realmente invejo você até a morte. Zhao Ai sorriu fracamente e não falou de volta. Ele concordou com Jason. Para ele obter a aprovação de Laura e das outras certamente era sua boa sorte. Porque eles precisavam beber com o avô de Jason ao meio-dia, os dois não beberam álcool demais. Eles só beberam uma pequena taça, assim como comeram alguns petiscos antes de descansarem. Na hora do almoço, o lugar estava muito animado. O avô de Jason não só convidou os membros conhecidos da família, eles também se introduziram para Zhao Ai. Isso deu a Zhao Ai um grande senso de respeito para a família. No entanto, nessa ocasião, era impossível para eles comerem e beberem demais. Quase todo mundo estava ali para conversar, e pretendiam ser educados. Tais ocasiões não eram do agrado de Jason e Zhao Ai. Mas já que esse evento era feito para Zhao Ai, os dois não podiam escapar no meio do caminho. Eles só podiam permanecer aqui. Isso deixou Zhao Ai bastante impaciente. Depois de ter o almoço, Zhao Ai conversou com Jason por um tempo antes de dizer suas despedidas. Jason acompanhou Zhao Ai para fora da fortaleza e acenou em despedida. Quando Zhao Ai retornou para a fortaleza do soldado sombrio, os céus já estavam ficando escuros. Após retornar para o seu pátio, ele imediatamente disse a Laura e às outras sobre o que aconteceu na família de Jason. O grupo conversou até o céu ficar completamente escuro. Muitas cartas haviam vindo, convidando Zhao Ai para vários banquetes. Mas já que Zhao Ai os achou bastante incômodos, ele não participou de nenhum deles. No dia seguinte foi o dia da rara pureza. Embora as pessoas ainda enviassem alguns presentes, a maioria deles estavam completamente preparados para o dia de graças a Deus amanhã. Neste momento, ninguém compareceu a nenhum banquete. Além disso, o banquete imperial era amanhã. Nenhuma família nobre realizava banquetes nesses 2 dias. Neste dia, a fortaleza do soldado sombrio inteira também estava muito ocupada. Todo mundo estava se preparando para amanhã. Para uma grande família como a família Calci, eles estavam muito concentrados na execução do festival e em seguir a tradição. Todo mundo recebeu um itinerário sobre o que fazer amanhã. Isso era para impedir que alguém estivesse fora do círculo. Quando o grupo de Zhao Ai recebeu seu itinerário, eles não puderam deixar de suspirar. O dia era de fato bastante estrito. Após acordar, eles teriam um tempo particular para comer as refeições antes deles precisarem usar roupas apropriadas e então prosseguir na adoração dos ancestrais. O que usar, assim como qual ancestral eles iriam primeiro estava claramente escrito. Era como se a família temesse que alguém pudesse cometer um erro. Para uma família como a família Calci, adorar os ancestrais era um grande assunto. Se um erro fosse cometido na adoração dos ancestrais, essa pessoa receberia grandes multas e teria seu status na família afetado. Embora Zhao Ai não fosse uma pessoa da família Calci, ele ainda estava sob o guarda-chuva de Smith. Se ele cometesse um erro, Smith seria penalizado. Portanto, Zhao Ai não teve escolha além de se preparar bem para amanhã. Ao mesmo tempo,
Zhao Ai também fez Kair monitorar a fortaleza do soldado sombrio inteira. Se alguém estivesse pensando em causar problemas para ele, ele garantiu que Kair avisasse ele. Ele realmente temia que Juan, o terceiro avô, pudesse lhe causar problemas quando ele fosse adorar o ancestral. Felizmente, Juan e o terceiro avô também colocaram grande importância para a cerimônia. Eles não desejam manchar a face dos ancestrais. Não só seria injusto aos ancestrais, também pode trazer má sorte para a família nos próximos anos. Por causa disso, eles não fizeram nenhum plano contra Zhao Ai. Isso deixou Zhao Ai muito aliviado. Viver em outro mundo. Capítulo 468. A mente de Zhao Ai agora estava um pouco confusa sobre as pessoas do continente Ark. Essas pessoas agiram como ocidentais da Terra. No entanto, eles realizaram tradições orientais tais como adorar os ancestrais. Adorar os ancestrais é uma parte integral da cultura oriental. Isso era porque no leste, eles acreditavam que depois da morte, as almas de seus membros da família permanecerão e protegerão a família. Por causa disso, aqueles que ainda estão vivos oferecem seus respeitos aos ancestrais, pedindo-lhes para continuar protegendo a família. Para ser honesto, as pessoas já sabiam que era impossível para seus ancestrais protegerem suas famílias. Se uma pessoa se transformar em uma alma, eles não teriam significado em proteger seus amados. Esses pensamentos não estavam só presentes dentro das grandes famílias, mesmo a família imperial pensava assim. Portanto, recentemente esse pensamento de proteção lentamente desapareceu. No entanto, adorar os ancestrais ainda sobreviveu a este dia. Isso era feito com o objetivo de homenagear o ancestral, lhes dizendo todas as conquistas que você realizou. Não era feito em ordem de solicitar por mais proteção. Para grandes famílias como a família Scalci, essa não era a única coisa que fez esse evento significativo. Adorar os ancestrais também traz um tipo de coesão entre a família. Isso ajudará a família a prosperar no futuro. A cerimônia inteira foi preparada de maneira rigorosa. Não haveria nenhum erro. Tudo precisava ser perfeito. Zhao Ai foi junto com Smith durante o evento. A maneira de como o continente Ark adorou seus ancestrais era um pouco diferente da China. Tradições chinesas geralmente proíbem mulheres de comparecer à cerimônia. Mas no continente Ark, não havia tal regra. O evento levou meio dia antes de tudo acabar. À noite, Randolph levou Peter e os outros para comparecer ao banquete imperial. Para ser honesto, nobres durante o dia de graças a Deus estavam normalmente entediados. Além de comparecer aos banquetes de suas famílias, eles também beberiam e conversariam com seus membros de família. A atmosfera não era muito boa também, o que fez Zhao Ai não gostar da cena. Depois de comparecer ao banquete de família que a família Calci realizou, Zhao Ai imediatamente levou Laura e as outras de volta para a Fortaleza da Montanha de Ferro. Comparada à família Calci, a Fortaleza da Montanha de Ferro era genuinamente a família de Zhao Ai. Portanto, ele deve comparecer ao banquete noturno da fortaleza. Neste momento, o banquete na Fortaleza da Montanha de Ferro ainda não havia começado. Gren e os outros estavam esperando por Zhao Ai. Eles estavam atualmente dentro da praça principal da fortaleza. A praça estava cheia com fogueiras. Suspensos dos lados deles estavam argalhas e bois raivosos. Haviam também coelhos de olhos azuis em todos os lugares. Adicionalmente, havia também baleia de escama laminada inteira do lado junto com outras comidas do mar. Pode-se dizer que Graham realmente tirou todas as coisas que eles tinham. Ao lado de cada fogueira haviam grandes barris de madeira. Podia-se sentir o doce cheiro do comis dos barris. Não importa se era homem-fera ou humano, todos eles usavam roupas novas enquanto se reuniam ao redor das fogueiras. Ninguém tocou na comida, assim como na bebida, todos eles estavam esperando por Zhao Ai. Quando Zhao Ai saiu do espaço e viu essa situação, seu coração não pôde deixar de ficar quente. Laura e as outras também estavam tocadas. Quando Zhao Ai escaneou a praça, ele viu algumas pessoas desaparecidas. Então ele imediatamente se teleportou para a cidade Água de Jade e recolheu a família de mãe e as trouxe de volta para a fortaleza. Neste ponto, enquanto o lugar era mapeado pelo monitor, Zhao Ai podia imediatamente ir lá, fazendo o teletransporte muito mais fácil. Quando Zhao Ai trouxe a família de Muen, Gren imediatamente mandou as pessoas colocarem os animais nas fogueiras. Ele também mandou trabalhar na baleia de escama laminada. Lidar com a baleia de escama laminada levou muito tempo para pensar.
As escamas da baleia foram retiradas. Essas escamas podiam ser usadas mais tarde para armazenar água. Elas eram afiadas e resistentes também. Granger fez alguns cortes no corpo do peixe. Ele colocou alguns temperos em todos eles. Depois de remover seus órgãos internos, pedras quentes foram colocadas dentro do corpo da baleia. Por causa do tamanho da baleia, pode-se entrar pela sua boca com o objetivo de pegar as pedras e reaquecê-las nas fogueiras do lado de fora. Dessa maneira, a baleia era cozida uniformemente. Logo, a baleia foi assada e estava pronta para ser comida. Enquanto isso, os agalis e bois raivosos, eles não precisavam pensar muito sobre eles. Esses animais eram um alimento básico para os homens-fera. Por causa disso, cozinhá-los se tornou bastante fácil. Pouco depois, a praça inteira da fortaleza da Montanha de Ferro estava cheia com a fragrância aromática da carne assada. Quando as carnes estavam prontas para serem comidas, Merine também tirou os alimentos que eles cozinharam e os compartilharam com todo mundo. Essa também era a proposta de Zhao Ai. Ele sabia que a situação da família Buda era diferente das outras. Outras famílias tiveram os servos lidando com esses tipos de coisas enquanto a família Buda não. Para não tornar esta noite em uma festa de churrasco, Zhao Ai solicitou a Merine que as pessoas ajudassem a fazer 1 ou 2 pratos adicionais para aqueles que eram adeptos em cozinhar. Quando todo mundo comeu na véspera do dia de graças a Deus, essas refeições seriam retiradas e compartilhadas com todo mundo. Eles não precisavam se preocupar com os ingredientes de seus pratos. Zhao Ai já tinha coberto tudo. Merine não quis incomodar os outros sobre esse assunto. Mas ela não esperava eles ficarem tão felizes quando ela lhes disse sobre isso. Merine nem mesmo precisou cozinhar tudo. As pessoas retornaram para suas casas e prepararam suas melhores receitas para todo mundo provar. Não se podia culpar essas pessoas por sua empolgação. Os 100 escravos iniciais que eles trouxeram no começo não eram mais escravos. Eles já se estabeleceram e tinham suas próprias casas em suas próprias terras. Os dias de todo mundo estavam florescendo, e também era a primeira vez que eles experienciariam o dia de graças a Deus desde que eles não eram capazes de fazer isso antes. Então era natural que eles estariam muito animados. Eles queriam retornar o favor à família Buda de alguma maneira, e a tarefa desta vez de cozinhar a comida era uma grande oportunidade. Então eles imediatamente concordaram. Homens-fera eram especialistas de todos os tipos de pratos com carne enquanto os escravos humanos eram especialistas em vegetais. Isso deixou Zhao Ai sem palavras por um tempo. No entanto, isso era bom. Era o dia de graças a Deus, e todo mundo estava feliz em comer sua comida. Vendo que todo mundo já estava preparado, Gren levemente caminhou até o meio da praça e olhou para a multidão antes de falar alto. Todo mundo, por favor, se acalme. As palavras de Gren foram muito efetivas. A praça imediatamente se acalmou. Mesmo as crianças estavam olhando para Gren. Eles não fizeram nenhum barulho ou se moveram ao redor randomicamente. A fortaleza da Montanha de Ferro sempre esteve sob o gerenciamento de Gren. Para aqueles escravos, Gren era como seu líder. Era natural que eles ouvissem sua ordem. Para eles, Zhao Ai era como a existência de um deus. Eles o admiravam toda vez que eles o viram. Vendo que a praça se tornou pacífica, Gren disse: todo mundo, 1 ano atrás, nós chegamos aqui na fortaleza da Montanha de Ferro. Naquela época, a fortaleza era um velho castelo desgastado. Não tinha nada. Nós estávamos desesperadamente agarrando por nossas vidas. No passar de um piscar de olhos, no último ano, nós criamos muito usando nossas 2 mãos. Nós conseguimos mudar nossas vidas. Nós viramos o céu e a terra de cabeça para baixo. Mas tudo foi dado a nós por uma pessoa. Vocês sabem quem essa pessoa é? Quase ao mesmo tempo, todo mundo disse: o jovem mestre. Zhao Ai mandou as pessoas o chamarem de jovem mestre. Por causa disso, as pessoas gritaram jovem mestre. Eles não chamaram Zhao Ai pelo seu nome ou o chamaram de patriarca. Para eles, jovem mestre era o título especial de Zhao Ai. Gren assentiu e disse: certo, hoje é o dia de graças a Deus. Eu sei que essa é a primeira vez para muitos de vocês. Eu pedi ao jovem mestre nos dar algumas palavras. Então ele lentamente recuou. Zhao Ai não esperava que Gren faria dizer algumas palavras. Mas esse lugar é seu domínio. Ele não recusou. Ele sorriu e se levantou antes de caminhar para o meio da praça. Antes dele começar a falar, a multidão aplaudiu.
Zhao Ai olhou para todo mundo e disse: um ano atrás, todos vocês tinham identidades diferentes. Agora vocês são todas pessoas da família Buda. Eu prometi um ano atrás que vocês seriam capazes de comer todo dia, e eu consegui cumpri-la. No entanto, eu não fiz isso sozinho. Vocês todos usaram suas próprias mãos e trabalharam duro todos os dias com o objetivo de conquistar isso. Em nome da família Buda, este Zhao Ai expressa sua gratidão. Então ele se curvou para a multidão. Esse movimento de Zhao Ai os assustou. Não importa se eram homens fera ou humanos, todos eles começaram a se ajoelhar. Vários homens feras idosos até mesmo gritaram: jovem mestre, você deve se levantar rapidamente. Você não nos deve nada. Sem você, nós nunca alcançaríamos este dia. Você é o nosso grande benfeitor, assim como o benfeitor da nossa geração futura. Neste momento, Zhao Ai retornou a ficar de pé. Quando ele olhou para as pessoas ajoelhadas, ele sorriu e disse: todo mundo se levante. Esse é um dia especial, vocês não precisam se ajoelhar. Se levantem rapidamente. Então a multidão se levantou. Zhao Ai olhou nos seus olhos e disse: este ano, a família Buda renasceu. Eu renasci também, e todos vocês também. Este dia marca um momento significativo em nossas vidas. Nós devemos celebrar um novo feriado hoje, que seria o Festival do Renascimento. Todo mundo, levantem suas taças de vinho. Vamos beber juntos. Vamos dizer adeus ao ontem e dizer olá a um amanhã melhor. Bebam. A multidão seguiu suas instruções e levantou suas taças antes de beber junto com Zhao Ai. O vinho tinha um sabor especialmente bom. Assim como Zhao Ai disse, esta taça de vinho era um adeus a ontem, assim como um bem-vindo ao novo amanhã. Quando o líquido aqueceu seus estômagos, os olhos das pessoas não puderam de umedecer. Eles eram diferentes de Laura e os outros. Quando Laura e os outros cresceram, eles não precisavam se preocupar com comida e roupa. Quanto à carne, eles nem mesmo precisavam pensar sobre eles. Todo dia, eles conseguiam comer boa comida. Para eles, carne não era um grande negócio. No entanto, para esses escravos, ter roupas para vestir, assim como ter carne para comer era semelhante a viver no céu. Eles não esperavam que eles realmente experimentariam tal coisa. Alguns desses escravos eram filhos e filhas de escravos. Eles sabiam que seus pais e mães, mesmo seus avós e avós podem não ter comido carne suas vidas inteiras. Talvez eles fossem até mesmo incapazes de beber álcool. Esse era um sonho para todos eles. Eles não pensavam que esse sonho realmente se tornaria verdade. Viver em outro mundo. Capítulo 469. Laura e as outras olharam para Zhao Ai com olhares apaixonados. Elas sentiram que esse Zhao Ai que estava de pé no meio da praça era o mais atraente. Zhao Ai estava tão deslumbrante neste momento. Mesmo se ele não tiver uma aparência extraordinária, seu charme estava em um aspecto diferente. Laura e as outras não aceitaram Zhao Ai por causa de sua aparência. Haviam pessoas que as cortejaram que eram muito mais bonitos que Zhao Ai. O que elas viram em Zhao Ai era seu temperamento único. Essa atitude as atraía um pouco. O temperamento de Zhao Ai era diferente daqueles que viviam no continente Ark. Havia um relacionamento inseparável entre o temperamento de uma pessoa e o lugar onde eles estavam vivendo. Pessoas que viviam nas favelas por muitas gerações simplesmente não podiam ter o mesmo temperamento que os nobres. A diferença de Zhao Ai certamente provinha do fato que ele era da Terra. Na Terra não tinha magia ou ki de batalha. Ao invés disso, desenvolvimentos científicos e tecnológicos estavam presentes lá. Seu conceito de sociedade também era o da Terra. Isso deixou Zhao Ai ter uma mentalidade diferente daqueles do continente. Isso o fez único, o que deu um certo tipo de charme. No continente Ark, uma pessoa que tinha um tipo de temperamento próximo ao de Zhao Ai era Jason. Mas seu temperamento só foi adquirido por causa das tendências rebeldes de Jason, não o tipo de mentalidade que uma pessoa da Terra teria. Ainda assim, com seu temperamento, Jason era visto como um esquisito no Império Rosen, para não mencionar Zhao Ai. O temperamento de Zhao Ai era diferente do de Jason. O temperamento de Zhao Ai era relativamente moderado. Ele também trabalhou duro com o objetivo de se ajustar a tudo no continente Ark. Ele tinha a mente de Adam dentro dele, equivalente a ele ser meio nativo do continente. Essas duas personalidades diferentes se fundiram junto para se tornar o que ele é hoje. A população inteira da Fortaleza da Montanha de Ferro ficou bêbada esta noite. Ambos, homens e mulheres, estavam bêbados.
As expressões dessas pessoas eram variadas. Alguns estavam rindo enquanto estavam de pé. Alguns estavam sentados sorrindo, enquanto outros estavam chorando. Zhao Ai, junto com Gren e os outros estavam sentados em um lado. Eles não tinham ficado bêbados. Eles olharam para os homens fera e escravos bêbados e não puderam deixar de se sentir mal. Não havia necessidade de dizer que, comparado à sua vida presente, sua vida passada era um inferno. Não era diferente para esses homens fera. Eles eram só uma pequena tribo, e eram facilmente aproveitados. Durante o inverno, eles sofreriam extremamente. Alguns nem mesmo sobreviveriam até a próxima estação. Zhao Ai lhes proporcionou uma vida diferente. Lhes permitia rir como eles fizeram hoje, chorar amargamente como eles fizeram hoje, comer carne como eles fizeram hoje, e beber vinho como eles fizeram hoje. Nas suas mentes, tudo isso foi dado por Zhao Ai. Todos eles eram muito gratos a Zhao Ai. No coração de Zhao Ai, ele sentiu que ele mantinha uma grande responsabilidade com eles. Todos eles eram pessoas da família Buda. Ele tinha a obrigação de fazer a vida dessas pessoas melhor. Essa era uma missão que ele configurou para si mesmo. Laura e as outras estavam muito emocionadas também, quando elas viram esses escravos chorando e rindo. Elas ficaram chocadas em seus corações. Megan era muito chorona. Ela olhou para as pessoas presentes com um olhar quente. Depois que todas essas pessoas foram dormir, Zhao Ai tirou alguns mortos-vivos para levá-los para suas residências. Ao mesmo tempo, ele também mandou os mortos-vivos limparem a praça. Vendo a praça sendo limpa, foi só então que Zhao Ai percebeu como esses caras podiam realmente comer. Não só a grande baleia de escama laminada foi comida, todos os pratos também foram limpos. Mesmo os agalis e os bois raivosos não foram salvos. Isso deixou Zhao Ai muito surpreso. Esses caras podem realmente comer. Depois de fazer os mortos-vivos continuarem com sua limpeza, Zhao Ai e os outros retornaram para a sala de estar da fortaleza e se sentaram. Depois que o grupo se acomodou, Zhao Ai disse dois assuntos para Gren. Um era sobre a inimizade de Terry com ele enquanto o outro era sua intenção de retaliar contra a família de Terry. Depois de ouvir as palavras de Zhao Ai, Gren não respondeu de imediato. Depois de um tempo, ele assentiu e disse: Jovem mestre, como você está planejando enfrentar a família Robert? Você quer eliminá-los? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Não, não. Se eu os exterminasse diretamente, eu certamente alertaria o Império Rosen inteiro. Esse desenvolvimento seria prejudicial às nossas ações futuras. Eu simplesmente não posso fazer isso. Ao longo dos anos, a família Robert tem acumulado alguns inimigos. Nós precisamos aleijá-los, então seus inimigos terminarão o trabalho. Mesmo se eles se recuperassem, eles não viverão bem. Kun assentiu e disse: Esse método é bom. Aleija-los e fazer com que seus inimigos vejam a sua situação. Diante dos recursos da família Robert, aquelas pessoas com certeza queimariam com ganância. Nós não precisamos fazer nada, outra pessoa limparia a família por nós. Mas pequeno Ai, você precisa ser rápido. Se você for enfrentar uma grande família como a família Robert, mesmo um aleijado ainda pode lhe trazer problema. Zhao Ai assentiu e disse: Eu sei disso. Isso é porque eu não farei um movimento de imediato. Neste momento, eu tenho uma águia de sangue mapeando o Império Rosen inteiro. Enquanto eu tiver o Império inteiro mapeado, eu posso então começar meu movimento. Em uma noite, eu planejo destruir todas as lojas que a família Robert tem, exceto pela única dentro da cidade Carson. As habilidades do espaço foram aprimoradas desde então. Então a confiança de Kun e dos outros em Zhao Ai era bem fundamentada. O que Zhao Ai disse não os surpreendeu. Eles sabiam que esse assunto pode facilmente ser resolvido. Depois de algum tempo, Gren assentiu e disse: É viável. E a temporada do dia de graças a Deus, ninguém suspeitaria que alguém faria tal movimento audacioso desta vez. Nós certamente seremos capazes de fazer isso. Kun também assentiu e disse: Mas é melhor se você fizer os movimentos secretamente. Nós não deveríamos deixar ninguém saber que nós fizemos isso. Se eles souberem, nós seríamos similarmente marcados. Nós devemos deixá-los saber que nós temos uma inimizade com a família Robert enquanto os fazemos sentir que nós não somos esmagadoramente fortes. Certo, pequeno Ai, durante o dia da operação você deve possuir outras pessoas junto com você. Gaste tempo com eles. Faça-os pensar que você não tem nada a ver com isso. Zhao Ai assentiu,
Ele sabia que a identidade da família Buda era bastante instável neste momento. Se eles tornarem as outras pessoas vigilantes, eles não teriam muita liberdade no futuro. A proposta de Kun era muito boa. Matar as pessoas da família Robert e destruir suas lojas sem deixar ninguém saber quem fez isso. Mesmo se eles suspeitarem de Zhao Ai, ele teria um álibi a essa altura. Pessoas sentiriam medo e suspeitariam, mas eles não associariam a família Buda como sendo uma grande ameaça. Eles só temeriam a família um pouco, que era o que a família precisava agora. Gren olhou para Zhao Ai e disse: Jovem mestre, depois do dia de graças a Deus, eu temo que você tenha que ir para a pradaria. Seus assuntos na pradaria ainda não foram completamente resolvidos. Embora os touros hercúleos tenham derrotado os touros lutadores, seu status dentro da raça cabeça de bovino ainda está ameaçado. Com o objetivo para nós termos um bom relacionamento com a pradaria no futuro, você precisa ajudar a garantir a posição dos touros hercúleos. Zhao Ai assentiu: fique tranquilo, eu também pensei sobre trocar com os habitantes marinhos desta vez. Mas eu acho que eu preciso estabelecer uma hora específica para nossas transações no futuro. Pode ser uma vez por mês ou várias vezes em um ano. Afinal de contas, nós não podemos ir sempre fazer negócios com o povo do mar. Se nós fizermos isso, mais cedo ou mais tarde as pessoas prestariam atenção. Gren assentiu e disse: Jovem mestre, que tal dar uma olhada na raça Elficaiana? Quando você planeja procurar por eles? Eles também têm muitos animais e plantas especiais. Suas coleções devem ser boas para atualizar o espaço. Zhao Ai pensou por um momento e então suspirou: eu temo que eu teria que deixar isso para mais tarde. Eu tenho muitos assuntos para cuidar nos dias seguintes. Nós devemos primeiro estabelecer raízes firmes no continente, fazendo seus residentes aceitarem nossa família Buda. Só então nós podemos pensar sobre assuntos extras. Gren assentiu: certo, vamos esperar. A força atual do espaço é muito boa de qualquer forma. Nós não precisamos nos preocupar em atualizá-lo desta vez. Zhao Ai forçou um sorriso e disse: eu realmente não quero esperar porque quando o espaço alcançar o nível 50, pode ser capaz de plantar plantas de alto nível, tornando o nosso progresso para o nono nível mais fácil. Mas agora parece que nós não temos nenhuma outra escolha além de esperar. Gren riu e disse: não precisa se preocupar com isso. Nós somos pessoas velhas, mas não morreremos amanhã. Não precisa ficar ansioso. Não tenha pressa, eu já estou satisfeito com o status atual da nossa família. O jovem mestre não precisa levar esse assunto para o coração. Zhao Ai assentiu: parece que só pode ser desse jeito. Ele já tinha procurado pelos materiais que a máquina de processamento necessárias para fazer uma poção de promoção do nono nível. Os ingredientes não só continham plantas, haviam também alguns sangues de animais, ossos e todas as outras coisas. Naturalmente, os níveis dessas bestas também eram muito altas. Além disso, do nível atual do espaço, Zhao Ai não podia fazer essa poção agora. Zhao Ai também procurou por outros produtos na loja do espaço. Ele podia ver quão altos são os níveis que as plantas e bestas podiam chegar. O nível mais alto era surpreendentemente o nível 100, para ambos bestas e plantas. Isso fez Zhao Ai pensar em trabalhar duro para atualizar o espaço. Depois que o grupo conversou por um tempo, Zhao Ai se virou para sair. Ele agora estava vivendo na fortaleza do soldado sombrio afinal de contas. Mesmo que eles não morem no pátio lá, eles ainda precisam ficar no espaço. Senão, eles não seriam capazes de responder se algo acontecer dentro da fortaleza. Laura e as outras retornaram para seus quartos. Elas estavam muito cansadas. Apenas da cerimônia de adoração ao ancestral, as garotas já estavam muito exaustas. Embora Laura e Meg não pudessem comparecer à cerimônia, elas também precisavam esperar ao lado até a cerimônia terminar. Caso contrário, elas seriam vistas como desrespeitosas. E então eles também foram para a celebração na Fortaleza da Montanha de Ferro. Mesmo que elas estivessem felizes, elas também estavam bastante cansadas de todas as celebrações internas. No final do dia, elas poderiam jurar que seus ossos doíam também. Viver em outro mundo. Capítulo 470. No início da manhã seguinte, Zhao Ai e os outros saíram do espaço. Depois de um bom descanso noturno, toda sua exaustão desapareceu. Todos eles estavam agora cheios de energia. Após sair do espaço, Zhao Ai respirou o ar frio do lado de fora. De repente,
Ele teve um desejo de sorrir. Isso era porque ele sentiu que o dia de graças a Deus no continente Ark era muito parecido com o Ano Novo Chinês. É uma celebração que celebra o ano passado, assim como as fortunas do próximo ano. Ele tinha experienciado muitas coisas neste último ano. Mas para ser honesto, quando Zhao Ai pensou sobre tudo o que ele tinha feito neste último ano, tudo parecia ser um sonho. Ele ainda não conseguia imaginar como ele passou de um nerd para um jovem nobre de uma família nobre caída. Como ele deixou de ser alguém que é incapaz de matar uma galinha para alguém que pode matar 1000 pessoas sem nem mesmo piscar um olho. Como ele se tornou alguém que corou apenas de olhar para uma mulher para um homem com 3 noivas. Tudo isso parecia muito com um sonho, mas esse sonho era realmente verdade. Laura olhou para Zhao Ai que estava apenas parado ali. Ela se aproximou e gentilmente lhe disse: sobre o que você está pensando? Está muito frio aqui fora. Você deve entrar. Zhao Ai olhou para o rosto charmoso de Laura. Esse tipo de rosto nunca interagiu com ele na Terra. Eles eram como o céu e a terra. Mas no continente Ark, ele realmente tinha uma garota assim como noiva. Vendo Zhao Ai olhando para ela, o rosto de Laura não pode deixar de ficar vermelho. Seu coração bateu mais rápido. Mas ela ainda olhou para Zhao Ai e perguntou: o que você está olhando? Zhao Ai sorriu fracamente e disse: eu vejo uma mulher linda. Para uma mulher bonita estar com alguém como eu certamente me dá muito prazer. Laura olhou para Zhao Ai e então olhou atrás dela. Ali, ela viu Nier rindo enquanto cobria sua boca. O rosto de Laura ficou ainda mais vermelho, mas seu coração estava realmente tocado. No entanto, ela ainda olhou para Zhao Ai e disse: fale menos bobagem, as pessoas podem tratar você como uma piada. Venha para dentro rapidamente. Zhao Ai sorriu fracamente e então entrou na sala. Eles se levantaram cedo hoje. A família Calci dormiu bastante tarde na noite passada, portanto, Smith provavelmente acordaria tarde. Por causa disso, ele não tinha maneira de convidar Zhao Ai para o café da manhã. Assim que Zhao Ai entrou na sala, Meg entrou carregando leite. Beber leite depois de acordar toda manhã tinha se tornado uma rotina para Zhao Ai e os outros. Mas fazer leite de soja era muito tedioso, e não havia nenhuma máquina presente para processar soja. Moê-los manualmente levaria muito tempo, então Zhao Ai não se incomodou. Adicionalmente, esse leite era feito por vacas que eles criaram, então não havia componentes sintéticos dentro deles. Portanto, Zhao Ai podia bebê-lo sem nenhuma preocupação, não importando quanto leite ele bebeu. Zhao Ai estava agora acostumado a beber leite junto com todo mundo. Não só seu grupo, todas as pessoas na Fortaleza da Montanha de Ferro beberam leite todo dia. Zhao Ai esperava que seu pessoal desenvolvesse corpos fortes. Depois de beber o leite, Zhao Ai olhou para o clima e então virou sua cabeça para Megan e sorriu. Parece que o tio não será capaz de se levantar cedo hoje. Certo. Esses dias eu terei que pedir para a sua família marcar os negócios da família Robert no mapa. Depois de mais alguns dias, nós devemos agir contra eles. Megan assentiu e disse: certo, mas pode levar algum tempo. Uma velha família milenar como a família Robert tem negócios ocultos. Negócios que não carregam a bandeira da família Robert. Nós devemos incluir eles com o objetivo de dar um golpe real na família Robert. Senão, nós não estaríamos machucando seu núcleo. Zhao Ai assentiu e disse: bom, nós devemos encontrá-los também. Nós devemos enfrentá-los da base até o topo. Nós não podemos apenas enfrentá-los de frente, ou então eles retaliariam. Megan assentiu, então ela se virou para Zhao Ai e disse: irmão mais velho Ai, eu temo que haverá mais banquetes acontecendo na capital. Você vai participar de algum deles? Zhao Ai sorriu e disse: eu vou deixar esse assunto com você. Você sabe mais sobre os nobres da cidade Carson. Você vai receber os convites e me diga qual é o melhor para participar. Eu vou ir nesses. Megan olhou para Zhao Ai e então ela sorriu fracamente. Certo, quando você me levará para a pradaria? Eu também gostaria de ver o irmão Alice. Zhao Ai olhou para o céu e disse: logo. A pradaria está muito mais fria do que aqui. Você está acostumada a ficar aqui. Então você pode ficar doente se nós formos lá neste momento. Certo, você deve praticar bem para que você alcance o 8º nível. Quando nós formos para a pradaria, eu vou pedir para o irmão Alias entregar aqueles 100.000 escravos. Eu vou mandá-los para a Fortaleza da Montanha de Ferro.
Megan também sabia sobre isso, mas ela não esperava que os homens fera dessem 100.000 escravos, o que era algo impossível para humanos. Isso fez Megan querer ir para a pradaria ainda mais. Quando ela ouviu Zawai, Megan assentiu e disse: "Tudo bem, fique tranquilo, eu com certeza vou praticar duro e alcançar o 8º nível logo. Quando essa hora chegar, você pode me levar para a pradaria." Vendo Megan, Laura não conseguiu não sorrir e disse: "Por que você quer ir tanto assim para a pradaria? Não tem nada para ver lá, é muito melhor brincar no espaço do que na pradaria. Não é tão bonito quando uma pessoa possa imaginar. Ventos estão presentes lá, e a insolação também não ajuda." Megan sorriu e disse: "Mesmo assim, eu ainda quero vê-la. Eu ainda não fui à pradaria." Zawai sorriu e disse: "Certo, vamos esperar até você terminar de cultivar então. Eu com certeza vou levar você para a pradaria." Neste momento, um cervo veio, pedindo para Zawai ir comer. Nos dias seguintes, Zawai compareceu levemente a banquetes. Aqueles banquetes que Zawai visitou foram todos atendidos pela família Calci. Só no banquete da família Crook que Zawai foi pessoalmente. Não havia outras maneiras de fazer isso. A fama de Zawai não era a mesma que a família Calci. Quando eles enviaram convites, eles enviariam as cartas para a família Calci. Mas nesses banquetes, era bastante raro duas pessoas participarem. Por causa disso, cada vez que Zawai trouxe Megan junto, as pessoas sentiriam inveja em seus corações. Zawai não só participou de banquetes do lado de fora, ele também participou de um que a família Calci organizou. Grandes nobres organizando banquetes neste momento do ano era uma prática bastante comum. Era muito normal ter múltiplos banquetes em uma noite. Famílias também podem escolher participar de todos eles, separando seus membros em ordem de comparecer aos banquetes. Além de comparecer aos banquetes, Zawai também estava esperando. Megan e Smith estavam trabalhando duro em marcar as lojas da família Robert para Zawai. Ao mesmo tempo, Zawai também marcou tudo no mapa do monitor no espaço. Além disso, a Águia de Sangue também tinha terminado de mapear o Império Rosen inteiro depois de 5 dias voando por aí. Era por causa disso que Zawai foi capaz de marcar os negócios da família Robert. Zawai levou no seu tempo. Ele queria fazer a família Robert sofrer o máximo possível. Depois de concluir tudo, Zawai começou a se preparar. Ele mandou que Kair visse essas lojas e investigasse quem estava dentro delas, e se eles tinham alguns especialistas dentro. Kair trabalhou muito rapidamente. Em 2 dias, todas as mãos de obra da família Robert haviam sido contabilizadas e reportadas a Zawai. Olhando para os números, Zawai finalmente descobriu quão formidável uma velha família milenar era. Além da loja da família Robert na cidade Carson, suas lojas em ambas, grandes e pequenas cidades, chegaram a mais de 1.300 lojas todas juntas. Nessas lojas, 630 acenaram publicamente a bandeira da família Robert, enquanto 700 não. Mesmo que parecesse que pequenos nobres estivessem gerenciando essas lojas, elas eram na verdade propriedades da família Robert. Mais importante, dentro dessas 1.000 lojas, havia pelo menos um especialista do 8º nível. Algumas grandes lojas não tinham apenas especialistas do 8º nível, também haviam especialistas do 6º e 7º níveis presentes. Ao todo, haviam mais de 2.000 especialistas do 8º nível em todas as 1.300 lojas. Esse número realmente surpreendeu Zawai. No passado, a família Buda tinha somente Green e Merine como seus especialistas no 8º nível. Mesmo assim, a família era capaz de ser popular no Império Aksu. Mas a família Robert realmente tinha 2.000 8º níveis nas suas várias lojas fora da capital. Essa diferença de força era muito grande. Na verdade, Zawai não sabia, mas a razão do porquê a família Buda era capaz de ser popular foi porque eles estavam nas boas graças da velho imperador. Não foi para a família Buda que as pessoas mostravam respeito, mas ao velho imperador. Enquanto os nobres se estabelecerem dentro da maioria dos impérios, eles com certeza precisam ter um especialista do 8º nível neles. Se eles não tiverem, então eles não serão capazes de sobreviver. Se você não tiver nenhum especialista do 9º nível, então você precisaria se agarrar naqueles grandes nobres. Sua família então seria considerada como um vassalo daquela família nobre.
Depois que Zhao Ai levou isso em conta, ele estava bastante surpreso ao descobrir que haviam mais humanos do nono nível do que aqueles presentes dentro do pântano do cadáver apodrecido. Mesmo que as bestas mágicas do nono nível fossem muito mais fortes do que os especialistas humanos, eles ainda não podiam derrotar o poder coletivo da raça humana. Foi só por causa da presença de Cair no pântano, assim como a névoa venenosa dentro, que fez as bestas mágicas terem a chance de conter os humanos todo esse tempo. Por causa disso, os humanos do nono nível fizeram um acordo com as bestas mágicas do nono nível. Quando ele descobriu a força daquelas velhas famílias, Zhao Ai enterrou seu orgulho profundamente. Agora, ele estava pensando sobre a força da Igreja Radiante. A família Calci e a família Robert eram ambas velhas famílias milenares. Portanto, a força da família Calci não deveria ser muito mais fraca do que a família Robert. Mas mesmo assim, eles ainda foram suprimidos pela Igreja Radiante. Esse fato com certeza cimentou a ideia de que a Igreja Radiante era muito mais formidável do que essas velhas famílias nobres. Isso fez Zhao Ai ainda mais cauteloso em suas ações. Mas Zhao Ai não pensou demais nisso. As bestas mágicas do pântano do cadáver apodrecido também não eram fáceis de enfrentar. Além de seu ambiente, seus físicos eram muito melhores do que os dos especialistas humanos. Adicionalmente, os humanos do nono nível estavam todos separados em muitas famílias. Seria muito difícil unir todos eles. Se eles realmente pudessem se unir, eles ainda teriam que conquistar o pântano do cadáver apodrecido. Apenas quando Zhao Ai estava esperando por uma oportunidade momentânea para atacar, a chance subitamente veio quando Zhao Ai estava sentado na sala de estar, olhando para o monitor. A projeção do monitor não era um mapa comum. Esse mapa era tridimensional, assim como aqueles mapas que os filmes sci-fi na Terra têm. Com o aceno de sua mão, Zhao Ai podia ampliar ou diminuir a projeção. Isso era algo que Cair tinha lhe dito, era a nova habilidade do espaço. Mostrado no mapa estava uma projeção holográfica do Império Rosen. Haviam muitos pontos mostrados em várias partes do mapa. Esses pontos eram todos alvos de Zhao Ai, as lojas da família Robert, assim como as localizações daqueles pequenos nobres. Esses nobres eram os vassalos da família Robert. Neste ponto, Zhao Ai ainda estava indeciso sobre se ele também eliminaria essas pequenas famílias nobres. Laura e os outros também estavam com Zhao Ai, olhando para a projeção tridimensional. Mesmo se eles já tivessem visto isso nos últimos dias, eles ainda estavam muito surpresos toda vez que elas o viam. Realmente existem muitas surpresas no espaço, tal como esse mapa. Da maneira como o continente Ark em batalha era muito primitivo, eles dificilmente tinham coisas complexas como a arte da guerra. Eles geralmente têm 3 caminhos em batalhas: reconhecimento e assassinatos por assassinos, guerras de longa distância usando canhões mágicos e balistas, e por último, batalhas de infantaria em larga escala. Tudo depende da força bruta. Por causa disso, os exércitos não precisam ter mesas de areia. Em uma guerra, um mapa plano era o bastante para cuidar da batalha. Discussões na mesa de areia e planos de batalha raramente eram feitos. Além disso, havia uma minúscula quantidade de equipe de oficiais em cada exército. A maioria deles eram todos oficiais militares. Com a raridade de mesas de areia, não era uma surpresa que Laura e as outras estariam surpresas com o mapa tridimensional. Isso era porque elas simplesmente não tinham nenhuma ideia sobre esse mapa tridimensional. Neste momento, Megan entrou pelo lado de fora. Megan estava com seu pai todo dia agora. A primeira razão era por causa do assunto sobre as lojas, e a segunda razão era para ver os convites que foram enviados e ver se havia algum banquete que Zhao Ai podia comparecer. Olhando para a aparência de Megan, Zhao Ai sorriu e disse: "O que aconteceu? Você parece contente. Existe algo para se estar feliz?" Megan olhou para Zhao Ai e disse: "Irmão mais velho Ai, adivinha de qual família é o convite que acabou de chegar?" Zhao Ai encarou. Vendo o leve sorriso de Megan, ele de repente pensou em uma pessoa. Ele olhou nos olhos de Megan e disse: "É da família Robert?" Megan fez uma careta para Zhao Ai: "Irmão mais velho Ai, você não pode simplesmente adivinhar errado uma vez? É muito chato. Você não me deixa ter um sentimento de conquista." Zhao Ai encarou. "É realmente a família Robert?" Então ele abriu a carta e leu o conteúdo. Ele contemplou. Era porque o nome que estava escrito dentro era na verdade o seu, Zhao Ai Buda. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.